E ajude também, porque desde o dia 30 de abril, o mundo acompanha a tragédia no Rio Grande do Sul. Municípios inteiros praticamente alagados, devastados. É um rastro de destruição. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes. 147 pessoas morreram. Sem falar no número de animais mortos, gente, no prejuízo. Aí a gente se pergunta em conversas que nós temos, né, em casa, no trabalho, por que tudo alagou? O que explica essa situação? Eu estou recebendo aqui hoje a mestre em meteorologia, ela é da Universidade Federal de Uberlândia, ela é engenheira ambiental, a Samara Carboni, que eu descobri é gaúcha também, né? Então você está vivendo na pele essa situação, né, Samara? Sim, com familiares lá nas regiões afetadas, né? Então estamos no processo aí. E a gente deseja que tudo caminhe bem, tá? Obrigada. Samara, me conte, por que tudo alagou dessa forma? Eu fui a Porto Alegre e não imaginei que aquela cidade pudesse ser coberta pela água praticamente. O que aconteceu? Bom, nós temos aí 3 fatores que fazem com que dificulte essa água de escoar, né? Certo. Então, a gente teve uma quantidade de chuvas muito grande, um volume de chuvas muito grande, e a gente teve 2 sucessões, 2 passagens de 2 frentes frias, né? Então, a primeira frente fria, só relembrando, né? Então, chegou e trouxe um volume de chuvas muito grande, aí a gente teve uma situação de bloqueio que impediu essa massa de ar quente, que impedia essa frente de continuar o curso natural dela. Aí nós tivemos questão de instabilidade dessas linhas que a gente chama de rios voadores, né, que é toda essa umidade que vem da Amazônia, isso alimentando esse sistema durante aquele período, né, ali no final de abril. Então, esse sistema impedia essa frente fria de se dissipar, de ir embora, e ela continuava alimentando ela. Né? E depois um super El Niño que nós estamos enfrentando. Tudo isso num caldo, né, de mudanças climáticas. Né? Não esquecemos disso, que esse é um fator muito importante porque isso intensifica todos esses fatores. Então isso foi lá atrás, há 15, 20 dias atrás, né, naquela frente. E aí então choveu muito, uma quantidade de chuva muito grande. Né? Aí depois nós temos a questão do relevo e da hidrografia da região. Né? Então, pensa, toda essa chuva que está caindo, na verdade, essa segunda frente fria que chegou agora, que está passando agora, é uma chuva totalmente dentro da normalidade. Não tem nada de errado com essa segunda chuva, essa segunda frente fria. É uma época de entrada de mais frentes frias, nós temos mudança de estação, então isso é normal. Né? O que não foi normal foi aquela chuva primeiro. Então, nós temos essa questão do relevo. Então, toda essa chuva que cai na serra, nas regiões mais altas, ela desce, porque em função da gravidade, leva essas chuvas todas para o vale. E aí, finalmente, então, pensar na região de Estrela, Lajeado, Vale do Taquari, a gente está pensando em cidades que estão ali numa altitude de 40, 30, 40, 50, 60 metros, né? Essas cidades. E quando tu vai para o Oceano Atlântico, acima do Oceano Atlântico, então tu tem um declive maior, certo? Para essas águas, então, escoarem com mais facilidade. E o que acontece quando nós chegamos em Porto Alegre, ali então na bacia hidrográfica, onde tem o Lago Guaíba, principalmente, recebe todas essas águas, todos esses rios que então trouxeram das regiões mais altas, a gente só uma diferença de 10 metros de Porto Alegre para o Oceano Atlântico. Então a gente tem uma extensão muito grande para essa água atravessar, para ela chegar, uma área muito plana, uma região de planícies, né? Então essa água alaga, né? Ela alastra com muita facilidade e a gente tem uma declividade muito pequena para essa água conseguir sair. E aí, finalmente, o terceiro fator é que quando essa água toda chega lá em trás, então, Guaíba, daí ela vai para o Lago dos Patos e aí ela vai encontrar o Oceano Atlântico lá no finalzinho, né? A saída, ela é curta, mas a gente tem ainda a questão dos ventos oceânicos que estão, principalmente se estiverem de sudeste, de sul, né? Eles dificultam, então eles provocam com que as ondas fiquem maiores, então eles interferem nas ondas e essas ondas, elas vão em direção ao continente. Então, essa água está tentando sair e as ondas estão freando essas águas. Então, tudo isso contribui para fazer com que esse escoamento dessa água seja mais devagar. E aí você tocou num ponto que é o seguinte, a gente está vendo aí a questão da natureza, todo esse movimento dela. Mas a gente precisa pensar também no que não é só a natureza. Nós temos aí também uma questão de planejamento urbano que a gente precisa e essa história triste está mostrando isso. Exatamente. Nós temos... Então, já se sabe há muito tempo, né, que isso vai acontecer. Os cientistas estão pelo menos há 40 anos falando disso. Não dizendo que vai acontecer uma cheia exatamente dessa proporção, mas o que a gente sabe é que o aumento de emissão de gás estufa para a atmosfera, isso exacerba o efeito estufa, que é super importante, mas a exacerbação dele é uma coisa que então leva às mudanças climáticas.
E nós estamos há 40 anos falando, né? Eu não, né? Porque, enfim, há 40 anos atrás eu ainda nem pensava em ser cientista, mas os cientistas estão há 40 anos falando disso, que o que vai acontecer quando esse aumento de gás na atmosfera, a tendência, então, é o que a gente chama de aumento dos extremos climáticos. Então, são chuvas mais concentradas em período, porque faz muita diferença se a chuva cai, 100 milímetros de chuvas cai em 1 hora ou se ela cai em 1 mês. Né? E estamos falando que a presença de tornados mais intensos, com frequências maiores. Então, essa é a tendência que nós veremos nos próximos anos. Por isso é tão importante discutir e agir o quanto antes com medidas práticas, né? E agora, falando especificamente do Sul, essa chuva vai parar? A gente tem previsão de mais chuva? Como é que está a situação para os próximos dias, Samara? Olha, parece que essa situação de bloqueio que estava, esse ar quente, né, na região central que estava do país aqui, que impedia a frente de subir, ela desacelerou, ela foi desintensificada. Então, tudo indica que, tanto é que essa segunda frente fria já passou, já está passando, né? Já chegou esse ar frio, as temperaturas devem baixar agora, né, lá no sul, inclusive chegando uma parte do sudeste, né? Mas ela não está completamente dissipada, então ela ainda deve demorar mais, ter mais uma na próxima. A previsão é que na outra frente fria, talvez daqui a 1 semana, 2 semanas, que aí então essa onda de calor, então ela consiga ser dissipada, mais desintensificada e melhorar um pouco mais a situação. Mas a previsão é que tenha sol e tempo bom nos próximos dias, então, para a água, porque a gente ainda não chegou no pico, né? Isso é importante. Então a água continua acumulando, essa água está descendo ainda das encostas, porque pensa, essa região toda está alagada já. Então o solo com a vegetação, ele funciona como uma esponja. Então, só que essa esponja já estava cheia d'água, porque choveu muito há 15 dias, 20 dias atrás. Então, quando essa água, nessa nova chuva chega, essa capacidade de retenção desse solo com vegetação é muito pequena. Então, a gente tem esse fenômeno de escoamento superficial, né? Então, intensifica e dificulta mais. Então, como essa água ainda está chegando na bacia ali hidrográfica, então ainda deve subir ao máximo, estão prevendo que seja entre hoje e amanhã, né? E aí comece a baixar vagarosamente. Que pode chegar a esse 5,4, né? 5,4, 5,5 é uma previsão, né, que eles têm, mas enfim, a gente só vai saber mesmo acho que até amanhã, acredito que até amanhã a gente já deve ter uma resposta. Esta é a Samara Carbone, ela que é mestre em meteorologia, engenheira ambiental da Universidade Federal de Uberlândia, conosco aqui no Manhã Total. Espero que você volte mais vezes, tá? Para nos ajudar nisso. Obrigada, viu, Samara? Um abraço para sua família, tá? Obrigada.